mas principiando aqui com a base, né, de formação da igreja, né, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, qual era a condição do mundo e o momento, né, de surgimento da igreja. Então você tem com esse texto o esclarecimento, condições religiosas, né, esse desmantelamento das religiões, a religião romana, então o Roma também tinha esse panteão de deuses que na verdade eram apenas figurativos, né, esses mitos que haviam perdido já o sentido. As religiões orientais que estavam se movimentando ali, os cultos de mistério, esses cultos esotéricos, né, essas sociedades fechadas, esses cultos místicos, como por exemplo havia na Samotrácia, esses mistérios que ainda circulavam, mas que não podiam atender a todas as necessidades, nem responder a todas as perguntas. Então você tinha muitas das vezes alguns grupos fechados, como os gnósticos, né, que vão tentar influenciar na igreja, mas que na verdade eles não conseguem trazer a resposta da qual as pessoas necessitavam, que era o perdão de seus pecados, o restabelecimento da comunhão com Deus, a alegria no espírito, tá certo? Então tudo isso que os discípulos de Cristo tinham em abundância, né? E você tem então essa discrepância, né? E esta clara demonstração da verdade do cristianismo, da verdade da palavra de Cristo. Curiosidade em ser religioso, é que ele diz, ó, foi uma era de religiosidade, de religiosidade, aquela em que o cristianismo alcançou as primeiras conquistas. Nesse tempo havia muito interesse no conhecimento das várias formas de religião e uma ansiedade por ideias e crenças que trouxessem mais satisfação à alma. O mundo estava cheio de curiosidade e anseios espirituais. O judaísmo não podia ser uma religião universal. Então você tem essa situação na qual o trânsito de ideias, você tem desde o Império Macedônico, né? Essa helenização do mundo, então a propagação, a difusão, a troca de conhecimentos, de ideias, um influenciando o outro, você tem também o crescimento dessa curiosidade. Então, você tem, por exemplo, Paulo sendo requisitado para ter uma oportunidade no Areópago. O Areópago que era um lugar de importantes discussões filosóficas. Então, Paulo tem uma oportunidade ali de discursar e ele, de forma muito sábia, muito inteligente, ele estabelece uma ponte de comunicação através do altar ao Deus desconhecido, né, conforme havia ali uma tradição. Então houve uma peste, né, em Atenas, solicitaram um poeta cretense que era tido como muito sábio, se eu não me engano é Epimênides, uma coisa assim, e ele recomenda então, né, essa orientação que ele dá, erigir um altar ao Deus desconhecido, porque é possível que eles não estivessem então adorando a este Deus que estivesse os punindo, se vingando deles dessa maneira. Então, essa sacada dele foi bem esperta para a época e, na verdade, foi muito útil para Paulo, né? Paulo, olhando para essa situação, a proliferação de deuses, né? Aquele monte de ídolos, Paulo aproveita então essa brecha. Há ali um altar vazio ao Deus desconhecido. E aí ele fala, de fato, é o Deus que vocês não conhecem que eu vim pregar. Aí fala acerca de Cristo. Tem bastante oportunidade para falar até que ele toca no ponto da ressurreição. E isso era um tabu para os gregos. Então você tinha já a interferência aí das ideias da metafísica de Platão, por exemplo, né, do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, o mundo metafísico, o mundo espiritual, sendo sempre superiores a um plano físico. O mundo físico material tendo sido criado pelo demiurgo, que é uma deidade inferior. Então você tem aí um plano de ascensão, no qual você sai da matéria, que é a cadeia, a prisão, e vai num processo de ascensão ao mundo espiritual. Então a ideia de que alguém foi para o mundo espiritual e retornou por meio da ressurreição a um corpo físico, para eles era completamente absurdo. E aí quando Paulo toca na questão da ressurreição, ele diz, acerca disso te ouviremos depois. Esse depois nunca chegou. Mas Damares e Dionísio deram ouvidos a essa mensagem, né? A curiosidade que eu coloquei, as condições intelectuais, ele destaca aqui que o mundo grego já havia trabalhado bastante nessa questão intelectual, muitos filósofos que surgiram, mas que já estavam no ocaso aí dessa produção filosófica, restando aí duas escolas que eram antagônicas, os epicureus e a escola estoica, tá ok?
Então, você tinha esses dois adeptos, né? Então, aqueles que eram adeptos das ideias de Epicuro, que tinha aí como princípio, né, como princípio vital a questão do prazer, mas olhando um pouco para as obras de Epicuro, tá certo? Alguma coisa dos textos dele, não a questão que a gente às vezes dá uma conotação tanto negativa de prazer, é, apenas prazer sexual, desenfreamento, vício, esse tipo de coisa, mas sim se dá significação à vida por meio daquilo que é prazeroso. Então, o prazer dá o sentido à vida. E os estoicos tendo uma pegada mais fatalista, né, de aceitar as coisas como são e aceitando-as como são, não sofrer então pelas consequências. Então você tem aí essas escolas que têm ideias bastante contrastantes. A de Epicuro priorizando o prazer e a dos estoicos priorizando esta visão fatalista, né, da realidade, aceitar as coisas como são. As condições morais, e aí ele dá até uma alfinetada aqui, algumas pessoas querem ilustrar este mundo da antiguidade como se fosse uma imersão na promiscuidade, mas não necessariamente. Você tem, de fato, uma perda dos valores, muito, na verdade, nas classes altas de Roma. E você pode ver informações da época que nos são passadas por Cícero, que era um grande senador, tá, ok, de Roma. Tem que aceitar as coisas como são. As condições morais, e aí ele dá até uma alfinetada aqui, algumas pessoas querem ilustrar este mundo da antiguidade como se fosse uma imersão na promiscuidade, mas não necessariamente. Você tem, de fato, uma perda dos valores, muito, na verdade, nas classes altas de Roma. E você pode ver informações da época que nos são passadas por Cícero, que era um grande senador, tá, ok, de Roma. Tem livros importantes de Cícero, um grande jurista. E ele fala um pouco acerca disso, acerca dessa perda de valores da sociedade romana, tá, ok? Mas o povo em geral, o povo comum, alimentava assim ainda alguns critérios de moral, de até alguns valores bastante nobres. Cito aí o caso de Cornélio, né? Aliás, cito também um centurião romano que chega até Cristo solicitando que curasse seu escravo. Quando Cristo dispõe a ir até a casa dele, ele diz: Senhor, não é necessário, porque eu, sendo, né, uma autoridade romana, digo a este vai, aquele vem, ele vem, e tu libera somente uma palavra e meu servo estará curado. Então ele coloca esse paralelo, né? Se ele, que é um homem comum, tem essa autoridade, imagine Cristo, que é Deus. Então, Cristo, olhando para essa situação, usa como ilustração para seu auditório judeu, né, tal fé não se achou em Israel. Então, aquele homem entendeu quem era Jesus, a autoridade que Jesus tinha, tá ok? Então, isso que é importante, que isso é interessante, né? Então, você tem casos, ó, um romano, Cornélio também, pagão, romano, e dava esmolas, e tanto que a sua prática agradava a Deus. Então Deus criou situação para que Pedro fosse até ele, e quando Pedro inicia a pregação, pouco tempo depois o Espírito Santo já é derramado. Então você tem situações nas quais pagãos manifestam sim algo aí de louvável, né? A expansão da igreja, você tem entre 35 e 50, tá ok? O primeiro movimento aí de expansão da igreja. Então, o quadro que você vê aqui nessa época, nessa situação, ele é muito importante, tá certo? De modo geral para o cristianismo. Principalmente por quê? Porque não valia, e eu espero que você entenda essa minha colocação, não valia a pena ser cristão. Não valia a pena ser cristão. Você tem Cristo surgindo no primeiro momento, causando aquele alvoroço, com milagres, com expulsão de demônios, com pregação, poder, autoridade do céu. E em determinado momento, Cristo é capturado, é sentenciado, é morto, pendurado na cruz, que é a pior morte. Então, Roma não aplicava isso a um cidadão romano, era somente para as pessoas mais baixas da sociedade, tá ok? Então, aplicava-se a pena da crucificação, e a cruz é maldita, né? Como até textos bíblicos já, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldito por nós. Aí, olha só a situação: o seu líder é pendurado numa cruz, é tirado dela, colocado num sepulcro,
tá ok? Aí a partir daí vem todo o diferencial, ele ressuscita, muito bem. Ele estava guardado por guardas romanos, então a guarda romana estava ali. Então quando Cristo ressuscita, aí surgem as diversas hipóteses levantadas aí pela busca do Jesus histórico, né? Ah, os discípulos roubaram o corpo. Como? Se você tem envolvido com interesse no mesmo evento histórico, no mesmo, na mesma situação, na mesma pessoa, atraindo sobre si o interesse da liderança judaica e o interesse da guarda romana, que já estavam atentos para essa possibilidade. Então, para os discípulos conseguirem capturar o corpo de Cristo, se no caso ele não tivesse ressuscitado, mas sim sido capturado, nesta hipótese levantada pela alta crítica textual, pela busca do chamado busca do Jesus histórico, né? Os discípulos seriam assim ninja, né? Eles seriam mais do que o Missão Impossível, né? Então você tem essa hipótese completamente absurda de eles capturarem o corpo. Ou então, capturando o corpo, tudo bem. Eles esconderam o corpo, né? E vão pregar agora algo que eles sabem ser mentira. Então, não, Jesus não ressuscitou, eles capturaram, vão pregar por aí que Jesus ressuscitou para tentar obter vantagem. Que vantagem? Qual vantagem? Então, os judeus vão os perseguir intensamente, tá ok? Eles serão constantemente ameaçados, expulsos de suas casas, perderão seus bens, terão que andar por aí fugindo de terra em terra, de nação em nação, tá ok? Depois sendo perseguidos pelos romanos, tendo que entregar a sua vida por não negar a Cristo, tudo isso por uma mentira. Alguém sustentaria tanto tempo uma mentira à custa da sua própria vida e de sua família? Até, não, pela vida dele, ele vai sustentar isso com uma causa. Mas e quando pegarem um filho dele e começarem a torturar diante dele? Ele vai sustentar isso sabendo que isso é uma mentira? Certamente não. Então, o escândalo, tá certo? O que o próprio Paulo diz, é loucura para os gregos. De fato, é loucura mesmo. E é escândalo para os judeus, ok? Esses são os elementos comprobatórios mais fortes da verdade do cristianismo. O cristianismo é verdade porque, mesmo não valendo a pena ser cristão, eles professaram o cristianismo mais intenso. Por quê? Porque, mesmo diante de todas as contrariedades, eles sabiam que o que estavam falando era verdade. Que Jesus, de fato, ressuscitou, esteve entre eles, e isso é tão verdadeiro que eles não têm como negar, mesmo diante da perda de suas próprias vidas. A verdade, pela verdade, vale a pena. Então, se é a verdade, se de fato isso aconteceu desta maneira, então vale a pena ir até o fim por essa verdade. Agora, por uma mentira, em hipótese alguma. Então, a expansão do cristianismo passa por essas questões. A pregação acerca de Cristo atraía para si. Já pensou chegar num lugar, vai falar, vai pregar acerca daquele que é Deus, para ele aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador e servir a Ele porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Tá, Ele é Deus. Agora, Deus que morreu na cruz, Deus que veio numa forma humana. Pronto, para o grego isso já vai causar problemas. Como é que Deus entrou num corpo, numa carne? Isso, inclusive, suscitou diversas heresias. De uns que diziam que Jesus era apenas uma aparência de carne, mas não carne de fato. Outros diziam que Jesus era um, Cristo era outro. Então, diversas hipóteses levantaram tentando destruir a doutrina da encarnação de Cristo. Por quê? Porque causava problemas. Então, pregar acerca disso trazia mais problemas. Então, somente se sustentava esse tipo de pregação porque é a verdade. Então, se ela não fosse verdade, podia se adaptar uma outra mensagem que fosse mais fácil, mas não tinha como, porque ela é a verdade. Então, Cristo veio em carne, como João diz. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne é apóstolo, diz anticristo. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é um anticristo. Então, você tem essa qualificação dura aplicada pelo apóstolo João, porque ele está sustentando a verdade, e a verdade que ele viu. Na verdade, que ele tocou, né, que ele viu, que ele tocou com suas próprias mãos. A reação do clero judeu certamente foi muito veemente, né, muito enérgica, tentando impedir o avanço dos cristãos a qualquer custo. E aí você tem o envolvimento até daquele que será depois um grande pivô, né, do desenvolvimento do cristianismo entre os gentios. E que no primeiro momento vai segurar as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja, enquanto está sendo apedrejado pelas lideranças judaicas, vai receber carta para perseguir as igrejas, mas vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que
falando a ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso que é interessante. Perseguir a igreja é, na verdade, perseguir o próprio Cristo. Nós temos essa situação. Então ele fala aqui da perseguição dos judeus, que foi a reação do clero judeu, que foi bastante enérgica, no sentido de tentar destruir aquela fé logo no princípio. Estevão, o primeiro mártir, isso aqui é tranquilo. Você tem a situação na qual Estevão foi eleito pelos apóstolos como diácono, surge a diaconia da igreja, numa nobre missão de atender questões práticas, aí ele chama aqui de servir às mesas, que é tirar todos esses conflitos, né, esses problemas, trazer uma solução, uma organização, uma estruturação prática da igreja, de modo que a pregação e o ensino não viessem a ser atrapalhados por essas questões. Então eles são fundamentais para o desenvolvimento da igreja, né, o diaconato. Agora veja, esse diácono, ele não se limita na sua atuação a ser apenas